Normalmente, elas passam por uma somatória de um orgulho ferido com o desejo de recuperação desse sentimento de orgulho que passa por se afirmar perante alguém que seria inferior. Então, e isso, claro, é tudo condicionado a elementos subjetivos, mas também a condições materiais. Então, um exemplo que me assusta muito é o crescimento que a gente tem observado do movimento O Sul é o meu país. E acho que isso serve exemplo de como isso afeta a nossa comunidade. O Sul é meu país começou como um movimento muito pequeno e muito infantil, e do qual era muito possível, inclusive, fazer troça. Bom, hoje a gente vê uma adesão até ingênua de pessoas ao movimento Eu Sou o Meu País, com um desconhecimento do que é esse movimento. O que é o Sul é o Meu País? O Sul é o Meu País é um movimento separatista que tem como objetivo transformar o sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, em um país separado. O que está na origem disso? O que está na origem disso é a ideia de que o sul do Brasil é melhor, mais desenvolvido e mais pacífico que o resto do Brasil. A ideia de orgulho ferido aparece aí porque todos nós sabemos a condição complexa e de diversos abismos socioeconômicos que tem no Brasil, relacionados a questões de educação, de segurança, de distribuição de renda e por aí afora. E aparece para essas pessoas que o sul do Brasil é um lugar que não tem nada a ver com isso e que é um lugar mais desenvolvido e que não tem que pagar a conta do resto do Brasil ser assim. Bom, são vários problemas aí, diversos mesmo. Na questão econômica, é muito fácil de observar que o Rio Grande do Sul foi um dos primeiros estados da nação a quebrar. O Rio Grande do Sul hoje está quebrado, o Paraná e Santa Catarina estão a caminho de quebrar. Não à toa, nosso ex-governador, agora candidato ao Senado, confiscou a aposentadoria dos professores do estado para pagar contas. Portanto, não é verdade que aqui nós somos economicamente mais bem administrados que no resto do Brasil. Também não é verdade que o sul do Brasil é mais democrático que o resto do Brasil. Haja visto a quantidade de perseguições e ataques violentos de governantes à população que variam em vários espectros da política. É bastante observável nos casos de quando Álvaro Dias era governador do estado do Paraná e Beto Richa era governador do estado do Paraná, a maneira como eles trataram professores que exigiam melhorias de condições de trabalho, de salário, de aposentadoria, usando cavalaria militar, no caso do Álvaro Dias, e usando tropa de elite, no caso do Beto Richa. O mesmo se aplica no Rio Grande do Sul ao Tarso Genro, do Partido dos Trabalhadores, que perseguiu os militantes que iniciaram a luta pela passagem em 2013, cujo ápice aconteceu em São Paulo, mas começou em Porto Alegre. Não é verdade que nós aqui somos tão diferentes do resto do Brasil. O estado do Paraná e o estado do Rio Grande do Sul têm índices de violência, de falta de segurança pública, comparáveis a todos os outros grandes estados do Brasil. Não deve nada para Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Também não é verdade que a gente não tem nada que ver com os problemas que existem em outros estados. Um dos grandes problemas, um dos grandes flagelos que afetam a região Nordeste e a região Norte é o latifúndio, que terminou por expulsar muita gente de suas terras, criando bolsões de miséria nas grandes cidades do Brasil. Bom, um dos principais motivos das expulsões desses moradores foi a grilagem de terra, e os grileiros eram basicamente gaúchos, catarinenses e paranaenses. Todavia, isso é capitaneado de uma maneira pelo movimento Sul é Meu País, que simplesmente é incapaz de ver a complexidade dos fenômenos sociais e reporta ao sul do Brasil um estado de coisas nos quais a gente não teria nada a ver com isso e nós seríamos muito melhor que tudo isso. No fundo, isto é medo de negros, medo de mulatos, medo de índios e por aí afora. É pura xenofobia.